Terceira parte do nosso Evangelho no Lar, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 23, Estranha Moral, item 9, não vim trazer a paz, mas a divisão. Esse item 9, ele está baseado numa passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, onde Jesus diz: não penseis que eu tenha vindo trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas a espada. Porquanto vim separar de seu pai o filho, de sua mãe a filha, de sua sogra a nora. E o homem terá por inimigos os de sua própria casa. Então vejam, pessoal, que esse tópico faz parte do capítulo intitulado Estranha Moral, né? E quando a gente lê essas palavras de Jesus que estão aqui no Evangelho de Mateus, a gente compreende perfeitamente por que esse capítulo se chama Estranha Moral. Porque num primeiro momento, numa primeira leitura, numa leitura mais superficial, essas palavras na boca de Jesus soam muito estranhas realmente, né? Causam bastante estranheza, porque nós estamos acostumados com palavras de Jesus que emanam misericórdia, que emanam tolerância, que emanam paciência, né? Que emanam, enfim, amor. E aí, numa primeira leitura, nós achamos que isso, né, uma palavra como essa, dizendo que eu vim separar o pai do filho, a mãe da filha, a sogra da nora, né, soam bastante estranhas. Mas aí nós temos que aplicar aqui aquele ensinamento de Paulo, que nos diz que a letra mata e o espírito vivifica. Ou seja, temos que ir além da literalidade do texto, procurar contextualizar essas palavras dentro do Evangelho como um todo, para que então possamos ter a compreensão real, ampla e profunda do que Jesus realmente quis dizer com essas palavras, né? E a primeira coisa que nós poderíamos destacar aqui, quando ele diz que não veio trazer a paz, é o fato de que os ensinamentos cristãos, em primeiro lugar, eles nos tiram da zona de conforto, né? Nós estamos aqui bem confortáveis com os nossos hábitos mentais, emocionais, físicos, né? Nós aprendemos a reagir às coisas a partir de uma visão egocêntrica, né? Então a gente reage às situações ou com apego ou com aversão, né? Ou então a gente reage com carência, ou então a gente reage com medo, né? Ou então a gente reage com orgulho, ou reage com inveja, ou com um espírito de competitividade. É isso que nós estamos habituados a fazer. E os ensinamentos evangélicos nos convidam a sair dessas paisagens mentais negativas. Só que isso produz uma luta interior intensa, porque, como nós sabemos, os hábitos não nascem do dia para a noite. Os hábitos estão aí arraigados em nossa personalidade, em nossa mente, em nossos corações, por força de terem sido praticados não só nesta vida por anos a fio, mas em inúmeros renascimentos anteriores por séculos e milênios a fio. Então, quando Jesus vem nos propor algo diferente, quando Jesus vem nos propor que sejamos tolerantes, que sejamos compassivos, né, que sejamos amorosos, ele instaura já de imediato uma verdadeira luta interior, né? Uma verdadeira batalha interior no bom sentido, né? Ou seja, aquilo que Paulo de Tarso também chamava o bom combate, que é o combate às nossas perturbações, é o combate às nossas imperfeições. E também, num segundo ponto que nós podemos aqui destacar, é o fato de que o cristianismo, já naquela época, trazia uma ideia totalmente nova de proposta de comportamento humano. E inclusive causou muita estranheza, inclusive no período em que Jesus estava ainda vivo, né? Quantos embates nós não vimos Jesus ter com os fariseus? Os fariseus se incomodavam profundamente com a proposta evangélica de Jesus, né? E eles literalmente guerreavam, né? Lutavam com Jesus, o desafiavam sempre em público, tentando colocá-lo em algum tipo de armadilha conceitual para
que ele ficasse desacreditado perante o povo. Então, o que Jesus queria dizer com essas suas palavras, né, não vim trazer paz à terra, era deixar seus discípulos conscientes de que a ideia nova da visão cristã reservava aos seus discípulos muitas lutas. Não só a luta interior, que nós mencionamos agora há pouco, a luta contra os nossos próprios hábitos, mas também a luta contra as ideias atrasadas, né, e conservadoras daqueles que queriam continuar, né, explorando o povo com falsas ideias de religiosidade. Esses seres não gostaram da proposta de Jesus. Esses seres ficaram muito incomodados com a proposta de Jesus, porque se ela se disseminasse pelo povo e penetrasse em seus corações, eles perderiam o seu poder, né? O poder que eles estavam exercendo sobre as massas, não para instruí-las, mas para escravizá-las e explorá-las, né? Então é isso que Jesus está dizendo. Quando ele diz, não penseis que vim para trazer paz à terra, ele está conscientizando a todos aqueles que o seguem de que a ideia cristã, como uma ideia nova, como uma ideia renovadora, ela vai ter muitos embates e disputas pela frente, até que possa se estabelecer em definitivo no coração e nas mentes dos homens. E aí no item 10, Kardec nos oferece também uma passagem do Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 49 a 53, onde Jesus diz: vim para lançar fogo à terra, e que é o que desejo senão que ele acenda? Tenho de ser batizado com um batismo, e quanto me sinto desejoso de que ele se cumpra. Julgais que eu tenha vindo trazer paz à terra? Não, eu vos afirmo, ao contrário, vim trazer a divisão. Pois, doravante, se acharem numa casa 5 pessoas, estarão essas divididas umas contra as outras. 3 contra 2 e 2 contra 3. O pai estará em divisão com o filho e o filho com o pai. A mãe com a filha e a filha com a mãe. A sogra com a nora e a nora com a sogra. Então aqui é uma passagem do Evangelho de Lucas, onde mais uma vez estão aqui presentes essas palavras de Jesus, alertando a seus seguidores de que a instauração das ideias evangélicas não se dará sem lutas, não se dará sem sacrifícios, né? Ou seja, Jesus aqui nos diz que o Evangelho ele não nos convida a um passeio turístico pela terra. Ele nos convida ao combate em favor do bem, né? Ao sacrifício em favor do bem, à luta interior para a dissolução de todos os nossos hábitos kármicos acumulados ao longo de inúmeras vidas. Ou seja, é isso que Jesus também diz em uma outra passagem, quando ele diz que veio trazer a espada. A espada aí também é o símbolo de que ele veio trazer para nós um olho de sabedoria que vai cortar as nossas imperfeições, que vai cortar as nossas emoções perturbadoras, que vai cortar os nossos pensamentos negativos. Então, o que Jesus está procurando fazer aqui é nos colocar uma visão realista do caminho espiritual. O caminho espiritual, ele é um caminho que vai requerer de nós disciplina, esforço, trabalho, né? Sobretudo disciplina, esforço e trabalho sobre nós mesmos. Em muitos momentos é possível e até provável que o desânimo possa se abater sobre nós. Mas aí nós devemos novamente segurar firmemente a espada do Evangelho, nos enchermos de fé, nos enchermos de ânimo e seguirmos adiante, né? O importante é que ao tropeçarmos, não tombemos, mas nos levantemos novamente e sigamos caminhando. É isso que Jesus está falando aqui, né? Jesus aponta para um reino de felicidade, que é o reino divino dentro de nós, mas também
não nos deixa ali ingênuos em relação ao caminho que teremos que trilhar para alcançarmos esse reino de luz que, em última instância, é a nossa própria essência. E aí Kardec, no item 11, vai comentar essas passagens evangélicas nos dizendo: será mesmo possível que Jesus, a personificação da doçura e da bondade, que não cessou de pregar o amor do próximo, haja dito: não vim trazer a paz, mas a espada? Vim separar o pai do pai o filho, do esposo a esposa? Vim lançar fogo à terra e tenho pressa de que ele se acenda? Não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Não haverá blasfêmia em lhe atribuírem a linguagem de um conquistador sanguinário e devastador? Não há blasfêmia nem contradição nessas palavras, pois foi ele mesmo quem as pronunciou e elas dão testemunho de sua alta sabedoria. Então vejam, pessoal, que até aqui Kardec faz várias perguntas para nos induzir à reflexão. Kardec era professor, então ele tinha muita didática. Ele usava muito esse método de colocar perguntas que nos induzam a refletir com mais profundidade sobre os temas propostos, né? Então ele faz essas perguntas de uma tal forma que elas são enunciadas a partir da nossa visão mais estreita. Porque vejam, quando ele diz assim: não estarão essas palavras em contradição flagrante com os seus ensinos? Essa é a nossa visão mais estreita, essa é a nossa visão mais superficial, essa é a nossa visão literal. Mas ele diz que Jesus as pronunciou a partir das profundezas da sabedoria. Então essas palavras não podem ser lidas a partir de uma visão comum, a partir de uma visão mundana, a partir de uma visão ordinária da vida. Elas precisam ser lidas a partir de uma visão ampla e profunda do espectro da vida. Uma visão que realmente seja capaz de penetrar naquilo que efetivamente Jesus queria dizer com essas palavras. E é por isso que Kardec vai seguir dizendo: apenas um pouco equívoca, a forma não lhe exprime com exatidão o pensamento, o que deu lugar a que se enganassem relativamente ao verdadeiro sentido delas. Tomadas à letra, tenderiam a transformar a sua missão, toda de paz, noutra de perturbação e discórdia, consequência absurda que o bom senso repele, porquanto Jesus não podia desmentir-se, né? Então, vejam vocês que por diversas vezes, e essa é uma lição muito importante, Kardec nos diz: não podemos tomar as palavras do Evangelho ao pé da letra. Não podemos fazer uma leitura literal do Evangelho, por vários motivos. Mas o principal deles, ou pelo menos um dos principais, o fato de que primeiro Jesus falava a uma plateia que viveu há mais de 2000 anos atrás, cercada de costumes culturais muito diversos dos nossos, e que, portanto, davam significados muito diferentes às palavras daqueles que nós damos hoje. Então, nós temos que ter um cuidado enorme em não fazermos leituras literais, e sim de penetrarmos na amplitude simbólica das palavras que Jesus utilizava. Por exemplo, ele utiliza aqui a palavra fogo. Vim para lançar fogo à terra. E que é o que desejo, senão que ele se acenda? Então vejam, quando a gente lê essa palavra fogo dentro de um significado mais estreito, parece que Jesus era um incendiário, queria tocar fogo em tudo. Mas nós devemos retornar ao significado antigo da palavra fogo, que se referia a um dos elementos constituintes da natureza, não só na cultura judaica em que Jesus se expressava, mas em todas as culturas da antiguidade. Nessas culturas, o elemento fogo, ele simbolizava a expansão, o calor, a luz, a coragem e a vontade.
quando nós expandimos esse significado da palavra fogo, aí nós percebemos que as palavras de Jesus fazem sentido. Porque ele quer, como ele mesmo diz, né, que esse fogo se acenda, que esse fogo se espalhe. Ou seja, o que ele está ali nos dizendo? Que ele quer que a consciência humana se expanda, né? Que a luz se expanda, que a coragem se expanda, né? Que a vontade humana de evoluir espiritualmente se expanda. Né? Ele está ali manifestando o seu desejo de que essas energias que nos conduzem à lucidez, à espiritualidade e à purificação da alma, cresçam intensamente para que a humanidade possa se libertar do sofrimento o mais rápido possível. Olha que diferença que faz nós procurarmos investigar com mais profundidade o significado das palavras, sobretudo palavras-chave, né? Palavras-chave, como essa, né? Porque nós sabemos que para as civilizações antigas, os 4 elementos constituintes, né, da vida eram o fogo, o ar, a terra e a água. E cada um desses elementos tinha uma representação simbólica ampla, vasta, profunda. E foi um pouco dessa simbologia vasta que nós procuramos trazer aqui a propósito da palavra fogo, para demonstrarmos que precisamos, ao fazer a leitura das passagens evangélicas, sobretudo essas leituras que estão aqui no capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leituras chamadas de estranha moral, né? Sobretudo essas, nós precisamos ir além de uma leitura literal. Mas não só nessas, no Evangelho como um todo. É sempre importante que no Evangelho como um todo nós procuremos o Espírito que vivifica e abandonemos, como diz Paulo, a letra que mata. E aí Kardec, no item 12, conclui esse ensinamento nos dizendo: toda ideia nova forçosamente encontra oposição, e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. Se for notoriamente falsa, se a julgam isenta de consequências, ninguém se alarma, deixam-no todos passar, certos de que lhe falta vitalidade. Veja, pessoal, que o que Kardec está colocando aqui é super importante. É muito importante que nós reflitamos sobre isso. O que ele está dizendo? Que se as palavras de Jesus incomodaram tanto em sua época, a ponto de terem-no condenado à crucificação, é porque eles perceberam que que a palavra de Jesus, ela tinha força, né? Eles perceberam que a palavra de Jesus tinha verdade. E eles perceberam que as palavras de Jesus revolucionariam, né? Revolucionariam a visão dos homens, fazendo-os ver as coisas de uma outra perspectiva, de uma perspectiva muito mais ampla, que os libertaria, inclusive, de toda e qualquer opressão. Então é óbvio que os opositores de Jesus perceberam essa abrangência de seus ensinamentos e por isso começaram a se preocupar com ele. E por isso chegaram ao cúmulo de condená-lo à crucificação, achando que exterminando o corpo físico de Jesus, exterminariam suas ideias. Mas as forças do ideal cristão eram tão grandes que nós estamos aqui hoje, 2021 anos depois, ainda utilizando-as como um roteiro de luz em nossas vidas. E Kardec termina dizendo: se porém é verdadeira, né? Ou seja, se os ensinamentos de Jesus são porém verdadeiros, se assentam em sólida base, se aqueles que se opõem a ele lhe preveem um futuro, um secreto pressentimento adverte os seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Atiram-se então contra ela e contra os seus adeptos. Aqui está o resumo de tudo o que esse ensinamento nos trouxe hoje, né?
as ideias de Jesus provocaram luta, sobretudo no cristianismo primitivo, né, naqueles primeiros momentos, porque todos aqueles que o viram pregar, né, ou que o ouviram pregar, e que usufruíam de altas posições na sociedade da época, eles perceberam que se aquelas ideias se propagassem entre o povo, se aquelas ideias se propagassem entre as massas, eles perderiam seu poder, né? Por quê? Porque as massas se tornariam lúcidas, o povo se tornaria lúcido, né? E um povo lúcido, ele não se submete à exploração, né? Ele não se submete, né, ao cativeiro, e não apenas o cativeiro físico, ele não se submete sobretudo ao cativeiro intelectual, ao cativeiro espiritual, porque os religiosos daquela época, né, os sacerdotes daquela época, eles cultivavam uma religião meramente formal, né? Uma religião que não ajudava o povo a se espiritualizar, mas que apenas fazia com que eles, sacerdotes, parecessem superiores aos demais e assim os dominassem, e assim os explorassem. E aí eles perceberam nos ensinamentos de Jesus que se aqueles ensinamentos se propagassem, eles perderiam esse poder, né? E foi a partir daí, a partir dessa percepção, que tramaram então a sua crucificação e a sua morte. Só que o que nós vimos com o desenvolvimento do cristianismo foi que após a crucificação de Jesus, os seus ensinamentos só se fortaleceram, porque aqueles que os tinham compreendido, aqueles que se tornaram seus discípulos, viram com a sua morte e o seu sacrifício que aqueles ensinamentos que Jesus lhes legara era ainda mais verdadeiro do que eles imaginavam. E mais do que isso, Jesus ainda apareceu para eles depois de sua morte, ressuscitado num corpo luminoso. Aí então, todas as dúvidas que ainda poderiam pairar nas mentes fracas daqueles que ainda tinham pouca fé se dissiparam. E todos então se tornaram em fortes propagadores da mensagem cristã.